Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma reflexão do livro sagrado, Santa Palavra de Deus. Eu queria ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, onde fala com o título União dos Cristãos. União dos Cristãos, fala da igreja primitiva, como a igreja primitiva ela vivia, né? E vamos ler aqui. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia o temor, e muito maravilhava-se e dos sinais que se fazia pelos apóstolos. O povo se maravilhava do que acontecia, irmão, através dos apóstolos. Mas a igreja aqui primitiva, ela vivia em plena doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha, os irmãos tinham comunhão uns com os outros. Era no partir do pão e nas orações. Então essa comunhão, igreja, é na oração e no partir do pão, né? No partir do pão. Então, no partir do pão e nas orações. Porque muitos hoje, as igrejas hoje, elas falam muito de oração, né? Oração, é importante a oração, claro, não tenha dúvida, a oração é tudo na vida de um homem e de uma mulher, crente em Jesus de Nazaré. Mas nós temos que partir o pão. Porque Tiago diz, não adianta uma pessoa que está com fome, Jesus é bom, Jesus é amor, mas se não der o pão para ele, ele vai dizer que Jesus é esse. Então nós temos que partir o pão, né? Ver a necessidade do outro, porque aí diz aqui o verso 43, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Porque os sinais aconteciam porque a comunidade, a igreja primitiva, eles partiam o pão e oravam, né? Diz aqui, no partir do pão e nas orações, né? E diz o verso 44, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Hoje nós vivemos no individualismo, né? Cada um pensa em si, cada um na sua igreja, cada um defende a placa da sua igreja, cada um defende o seu povo, isso aqui povo é meu, isso aqui não é, né? Então, as pessoas se tornaram dono das pessoas. A minha igreja, as minhas ovelhas, o meu povo, não, igreja. Está dizendo aqui, é a doutrina dos apóstolos. Nós temos que se firmar na doutrina dos apóstolos, que é a Bíblia Sagrada. A doutrina dos apóstolos é a Bíblia, não é a tradição do homem, não. Criada pelo homem, mas deixada pelos apóstolos. Porque nós vamos ver a necessidade do outro, ter compaixão do outro, misericórdia do outro, porque é assim que nos ensina a palavra de Deus, e é assim que vivia a igreja primitiva, através dos apóstolos, pregava a verdade, falava de Jesus, do arrependimento, da conversão, é assim? Então que nós possamos aprender com estes dois versículos, né? Perseverar na doutrina dos apóstolos, de Jesus Cristo, né? No partir do pão e nas orações. E aí havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam os apóstolos, porque essa comunhão o apóstolo e a comunidade estavam sempre unidos com o mesmo pensamento. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Nós possamos aprender e não ver como hoje, né? Pastores, se dizia apóstolos, ricos, à custa das ovelhas e as ovelhas pobres. Isso não é a vontade de Deus, não. A vontade de Deus, se o pastor tem, as ovelhas precisam ter também. Se o pastor se alimenta, as ovelhas se alimentam também, né? O pastor tem a casa para morar, as ovelhas têm que ter a casa para morar. Tem tudo em comum, compartilhado, no partir do pão e nas orações. Que esses versículos nos ensinem a ser igreja hoje.
à luz da palavra, ao ensinamento dos apóstolos, para nós ir morar no céu. Um forte abraço.